o auxílio de Nossa Senhora e do nosso anjo da guarda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Nossa Senhora Sede da Sabedoria, rogai por nós. Podemos nos sentar. A nossa catequese de hoje, ela está relacionada às práticas que a Igreja coloca à disposição dos fiéis todo o tempo, mas especialmente, particularmente para tempos como estes que estamos vivendo, de uma verdadeira quarentena. E qual o tema escolhido por necessidade, evidentemente, para a catequese de hoje? A comunhão espiritual. O que nós fazemos na impossibilidade de receber o sacramento, de estar presente no santo sacrifício da missa e de fazer a comunhão sacramental? Fazemos, na impossibilidade, a comunhão espiritual. Santo Afonso, nos seus escritos sobre a vida cristã, sobre a perfeição cristã, ele nos recorda que a comunhão espiritual, ouçam bem, é a prática dos santos e das almas piedosas. Então, não é um exercício, uma prática que nós deixamos lá no baú e retiramos em tempos de flagelos, de calamidades e etc. Não, absolutamente não. É uma prática dos santos e das almas piedosas. E esse tempo está nos recordando, então, o valor da comunhão espiritual. Santo Afonso continua dizendo, apoiado num grande teólogo do seu tempo e jesuíta, Padre Fabres, dizendo que a comunhão espiritual é meio excelente para receber depois, com grande proveito, a comunhão sacramental. Então, vejam como esta quarentena pela qual nós estamos passando, ela pode se reverter em graças abundantes para nós, se nós soubermos vivê-la de modo cristão, apoiados na graça de Deus e na virtude católica. Santo Afonso, ele puxa o exemplo de uma beata chamada Ângela da Cruz, e são palavras dela: julgo que eu não poderia viver se meu confessor não me tivesse ensinado a comunhão espiritual. A beata está dizendo, né? Não poderia viver, não saberia viver, se o meu confessor não tivesse me ensinado a comunhão espiritual. Aliás, qual o conselho, entre os conselhos de um bom confessor, de um bom diretor de almas? A comunhão espiritual. O diretor espiritual, ele está para a santificação das nossas almas, assim como o confessor. E qual é um conselho de ouro que o confessor ou o diretor espiritual pode dar a uma alma, a nós? A comunhão espiritual. E esta mesma beata, Ângela da Cruz, Santo Afonso ele recorda, que na sua vida ela fazia 100 comunhões espirituais durante o dia e mais 100 durante a noite. A gente pode perguntar, nossa, mas que exagero ou que abundância? E Santo Agostinho, ele responde: uma alma que nada mais ama senão a Jesus Cristo não se admirará disso. Por quê? Por causa da necessidade
que todos nós temos de nosso Senhor Jesus Cristo. E quanto mais abrasada nesse amor é uma alma, mais ela tem necessidade de nosso Senhor. E o que ela deseja na impossibilidade da união sacramental? A comunhão espiritual, né? Que não tem contraindicação. A superdosagem não oferece risco nenhum, pelo contrário, é salutar e produz enormes bênçãos numa alma que faz a comunhão espiritual. Alguns católicos, santos, beatos, almas devotas e piedosas associam no dia a comunhão espiritual às ave-marias que são rezadas ao badalar das horas no relógio. A igreja nos convida, ao ouvir a badalada do relógio, do sino marcando as horas, a nos recolher e rezar pelo menos uma ave-maria. E o que as almas devotas fazem? O que as almas devotas, que pode ser a minha, que pode ser a sua, desde que façamos essa prática entrar na nossa vida, no nosso cotidiano, no ritmo da nossa vida. Comunhão espiritual. Bateu a hora, reza a Ave Maria e faz a comunhão espiritual. São Leonardo de Porto Maurício, num escrito clássico e muito conhecido nosso, chamado As Excelências da Santa Missa, ele nos ensina a comunhão espiritual em 6 passos. Primeiro, diz ele, o recolhimento e a postura modesta. Isso aqui é muito importante para nós que estamos em quarentena, acompanhando a Santa Missa das nossas casas. Você vai estar na sua casa dentro de instantes e nesses dias para a Santa Missa, como você estaria na igreja. Você não vai estar fazendo outra coisa, não vai estar conversando com outra pessoa, você não vai estar ocupado, você estaria se estivesse presente na igreja. Senão, essa missa não é bem assistida, não é bem participada. Essa união, ela fica imperfeita, comprometida, e quem sabe até inválida, O mesmo se diga, portanto, para a comunhão espiritual. É preciso recolhimento e postura modesta. Na introdução desses passos, São Leonardo de Porto Maurício, ele diz, apoiado no Concílio de Trento. Uma prática, portanto, confirmada e recomendada, chancelada pelo Sagrado Concílio de Trento, que diz o seguinte, nas palavras de São Leonardo: impossibilitados de receber sacramentalmente o corpo de nosso Senhor, recebem quem? Os fiéis. Você que está na sua casa, recebem em espírito, fazendo atos de fé viva e ardente caridade, e com grande desejo de se unirem ao soberano bem, e por meio se põe em estado de obter os frutos do divino sacramento. E sobre o recolhimento, São Leonardo diz, no momento em que o sacerdote se dispõe a comungar, como vai acontecer dentro de instantes, como vai acontecer muito nos próximos dias, na Santa Missa, ele diz, recolhei-vos no vosso íntimo. É claro que no tempo que ele escreveu não tinha internet, não tinha transmissão televisiva, não tinha nem rádio, né? Se tratava dos fiéis que estavam dentro da igreja naquele momento, ou que estavam em comunhão com a hora da missa que estava sendo celebrada na igreja. Mas são palavras muito atuais para nós que estamos vivendo esses dias. Recolhei-vos no vosso íntimo. Que momento? Quando o sacerdote começar a comunhão dele, tomando a mais modesta posição, recolhido, talvez de joelhos, talvez com a cabeça baixa, eu não sei. A sua casa se tornará igreja mais do que nunca nesses dias. Então, o primeiro passo para uma comunhão espiritual bem feita é o recolhimento e a postura modesta. Aí nós podemos recordar também a roupa de missa, né? Você não vai
nesse momento, participar da missa na sua casa, ainda mais se tem criança perto, sei lá, né, com a roupa de dormir, com o traje de banho. Não. Você estará como você estaria para a Santa Missa. E isso conta muito no recolhimento. Segundo passo, segundo São Leonardo, o ato de contrição. E depois, de amor, de oferecimento e de humildade. Ele diz: formulai em seguida em vosso coração um ato de sincera contrição. É outro tema que nós vamos retomar nesses dias. O ato de contrição. Você tem bem guardado um ato de contrição? Você lembra de cor? Ou você tem pelo menos um livrinho de oração aí no seu oratório, na sua cabeceira, que te ajude nesse momento? E batendo humildemente no peito, em sinal de que vos reconheceis indignos de tão grande graça, que Nosso Senhor venha espiritualmente unir-se à sua alma, ao seu coração. Fazei todos os atos, aí sim, precisa do livro de oração, para quem não tem de cor, para quem não se recorda, de amor, de oferecimento, humildade e os demais atos que costumais fazer quando comungais sacramentalmente. Olha como essa quarentena vai servir para a gente ventilar muitos pontos da nossa catequese que às vezes a gente deixou lá no cantinho da gaveta. Quais orações você traz à mente e ao coração quando você comunga? Aqui São Leonardo está nos recordando. Primeiro, ato de contrição. Depois, ato de amor, de oferecimento, de humildade e os outros atos que podem ser de fé, de esperança e etc. Terceiro passo, então, primeiro, recolhimento, ato de contrição acompanhado de outros atos, e o terceiro ato, o desejo de receber Jesus. Veja que isso é um movimento mais ou menos rápido, não é que você vai passar horas fazendo isso. É um movimento bastante objetivo, mas revestido de sentido, de profundidade. E aí, São Leonardo nos diz: desejai então vivamente receber o adorável Jesus, oculto por vosso amor no Santíssimo Sacramento. Desejo de receber Jesus. Quantas pessoas têm sentido essa falta de estar na igreja, de estar na missa da comunhão sacramental? Usa disso, não para reclamar, para se lamentar, para questionar as autoridades eclesiásticas, sei lá, para ficar com medo, em desespero. Não, usa disso para que o seu desejo por Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento aumente. Para que a sua comunhão espiritual nesses dias seja ainda mais intensa, seja ainda mais frequente. Seguidamente, São Leonardo ele diz que é bom a gente utilizar de imagens da piedade. Olha, a imaginação, ela é uma faculdade que Deus nos deu, uma potência, né, que Deus nos deu, um sentido interno, que nós podemos e devemos usar para as coisas boas. E aí, o que São Leonardo e os outros santos também vão ensinar isso, que se pode, nesse momento, supor que se está recebendo, né, você pode imaginar que a Santíssima Virgem, ou um dos seus santos padroeiros de devoção, São João Bosco, São Padre Pio, São João Paulo II, enfim, ele esteja aí diante de você te dando a Santa Comunhão. Né? Essa imagem você pode trazer na sua mente e no seu coração para te ajudar na sua piedade e na sua devoção. Seguido a esse ato de recepção dessa comunhão espiritual, São Leonardo disse que é importante fazer mais atos de amor. Ele escreve: suponde recebê-la realmente, estreitando Jesus em vosso coração, repeti-lhe muitas e muitas vezes com ardente amor: vinde, Jesus adorável,
Vinde ao meu pobre coração. É a hora que você está, né, com o olho fechado, esquece das preocupações de quem está perto de você, né? E diz a Jesus: vinde saciar o meu desejo. Vinde, meu adorado Jesus. Vinde, ó dulcíssimo Jesus. O padre Antônio Roio Marim, ele ensina que esse momento específico da comunhão espiritual, ele é o desejo de dar um abraço muito apertado em nosso Senhor. Ele é expresso por esse desejo, de dar um abraço muito apertado em nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, o último passo da comunhão espiritual, para que ela seja bem feita, é o silêncio. São Leonardo diz: e depois ficai em silêncio, contemplando o vosso Deus dentro de vós, e como se tivesseis todos os atos que habitualmente fazeis depois da comunhão sacramental. São Leonardo e os santos nos ensinam que nós podemos, numa comunhão espiritual, e por isso os santos faziam com frequência, e por isso agora nesse tempo de quarentena, mais do que nunca, nós somos chamados a fazê-la, a renová-la com frequência das nossas casas, porque nós podemos receber as mesmas graças que a comunhão sacramental. E São Leonardo diz, e às vezes até maiores, mas ele explica por quê. Porque às vezes, comungamos sacramentalmente, os fiéis comungam sacramentalmente, mas a disposição é menos perfeita. Comungam sacramentalmente, mas com disposição menos perfeita. Eu tenho certeza que depois desta quarentena, muitos de nós, muitos fiéis, vão comungar diferente. Vão se aproximar da mesa de comunhão com o coração renovado, porque vão aprender a dar valor à Santa Missa, um valor ainda maior, não que nunca deram valor, mas um valor ainda maior à Santa Missa e à Santa Comunhão, né? E por causa desse desejo aumentado, é evidente que a comunhão espiritual ela pode alcançar mais graças. Por quê? Porque a disposição é mais perfeita, né, do que às vezes aquela do cotidiano, da agitação, da falta de cuidado, da falta de preparo e etc. E São Leonardo, ele encerra esse trecho do livro As Excelências da Santa Missa, um bom livro para você ler nessa quarentena, hein? Um bom livro para você ler nessa quarentena, e que inclusive você pode achar pela internet. A internet se torna um instrumento muito favorável para esse tempo. E ele diz: quantas vezes fizerdes a comunhão espiritual, outras tantas vos enriquecereis de graças, de méritos e de toda sorte de bens. É o que a igreja deseja para nós, é o que nós desejamos para você. Vamos então, entoando a antífona, a nossa rainha e padroeira, como fazemos ao término de cada catequese, começar a preparar melhor o nosso coração para a Santa Missa, que será celebrada dentro de instantes aqui da nossa amada Igreja Matriz. Enquanto isso, você pode ligar para alguém, você pode mandar uma mensagem para alguém, você pode dizer para algum idoso que não tem internet, que está aqui em Franco da Rocha, que ligue o seu rádio na FM 87,5 estação, para que possa acompanhar esta missa, que também será transmitida pela rádio dentro de alguns instantes. Agora vamos saudar Nossa Senhora com a nossa antífona mariana. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Mater Ecclesiae, Filia sumus, tui memores, vigilamus,
tu in memoriam